Oi, gente, boa noite. Estou aqui hoje nessa quarta-feira maravilhosa, abençoada por Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Mais uma quarta-feira e eu vim com a palavra do Senhor aqui em Romanos, no capítulo 10, no versículo 8 e 9. A palavra do Senhor nos diz hoje, porém, que se diz, a palavra está perto de ti, ela está na sua boca e no teu coração, diz o Senhor. Isto é a palavra da fé que pregamos, aleluia. Se com a tua boca, a palavra de Deus nos diz, no versículo 9, confessares que Jesus como Senhor em teu coração e creres que Deus, Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E aí ele fala, no versículo 10, porque com o coração que se crê para a justiça e com a boca se confessar a respeito da salvação. Aleluias. Portanto, a Escritura nos diz o Senhor, todo aquele que nele crê não será confundido, pois há uma distinção onde ele fala no versículo 12, entre o judeu e o grego, uma vez que mesmo é o Senhor de todos, ele é rico para com todos o que invoca. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo no dia do juízo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos diz hoje que todo aquele que confessar que Jesus é o seu Senhor, é o nosso Senhor, e com teu coração crê que Deus, Ele ressuscitou do morto, nós seremos salvos. Se seu coração também, através da sua fé, crê que o Senhor, Ele ressuscitou, né? E que Ele ressuscitou e que você crê no seu coração, né? Que você será salvo. Amém? Pois ele também não faz distinção de nenhuma pessoa, o Senhor diz aqui na palavra dele, né? Ele é rico para com todos, aqueles que invocam o nome dele. Aleluia. E ele fala ainda, porque todo aquele que invocar o nome dele será salvo. Amém? O que o Senhor está nos dizendo aqui, irmão, hoje, nessa palavra, amém, louvado seja o nome do Senhor, que todos nós temos que invocar o nome do Senhor, independente da situação que você esteja passando, você tem que clamar o Senhor em toda circunstância. Por quê? Muitas vezes nós passamos por muitas situações difíceis, nós sabemos que Deus é tão bondoso com nós e misericordioso, porque o dia inteiro nós estamos indo para o matadouro, né? Mas o Senhor dá livramento para todos nós. Todos os seus filhos Deus dá livramento, né? Então, mas o Senhor fala que se aquele que crê nele, se você tiver a palavra dentro do seu coração, então você será salvo. Então, qualquer situação que você esteja passando hoje, você, se crê em Deus, Ele vai te libertar dessa situação que você esteja passando. Seja no vale, seja no deserto, seja onde for. O que estiver passando na sua vida, se você crer, invocar o nome do Senhor, crer, buscar o Senhor, né, a presença de Deus na sua vida, você será salvo, você e a tua família. Porque o Senhor, Ele gosta daqueles que buscam, aquele que procuram Ele, aquele que invoca o nome santo e poderoso dEle. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele fala na promessa dEle que nós temos que se converter, se arrepender do pecado, porque no dia do juízo, né, e todo aquele que se crê no Senhor, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão em Cristo, né, e aqueles também que somos nós, né, que também o Senhor virá, são os escolhidos, a igreja arrebatada, né? Mas também o Senhor, aqueles que invocarem o nome do Senhor, né? Eles serão salvos, libertos. Você viu, acho que é o cego Bartimeu, que ele começou a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você viu, ele, só de invocar o nome do Senhor, né? E o Senhor, ele pegou, curou esse cego, né, que estava ali há anos ali, né, só que ninguém percebia o cego. Só que naquele momento que ele começou a gritar, o pessoal mandou ele se calar, foi aquele momento que ele chamou a atenção do Senhor, ele invocou o santo nome, assim como a mulher do fluxo de sangue que entrou naquela casa que não era para entrar e tocou na veste do Senhor. Você percebe que o Senhor é todo aquele que toca, aquele que invoca o santo nome do Senhor, a gente será liberto de alguma coisa que nós está aprisionando há anos e seremos salvos, né? Essa salvação que Deus concede para nós, né? Ele quer que nós invoquemos o seu nome. Mas é interessante que o Senhor fala nesse mistério, nessa palavra,
que ele ainda fala assim, como porém aqueles que não creem, aqueles que não buscam, né, o Senhor, e aqueles que não têm nem têm ainda noção da palavra, né, que talvez não ainda, a palavra não tocou eles, né, ele fala, aquele que não creram, e como crerão naquele que não nada ouviram, não ouviram falar, né, e como virão se não há quem pregue? Nós estamos aqui para pregar a salvação do Senhor, a libertação, né? Todos os pregadores temos que pregar é a libertação, é a salvação da nossa vida. E muita gente vê muitos pregadores, não é falando mal dos irmãos, mas só pregam a prosperidade. Mas o Senhor prega a prosperidade. Ele tanto é que ele dá promessa, ele é dono de tudo, né? Só que ele prega a salvação, a libertação, a escravidão que nós vivemos, né? Esse materialismo, essa parte carnal, né? Eu tô falando de salvação da alma e não da carne, né? A carne é passageira, vai ficar por, né, aqui mesmo, fala da salvação da alma, né? A libertação do vício, a libertação das coisas erradas que não agrada a Deus, esse tipo de salvação. E é a salvação que Deus veio para libertar todo o povo, a humanidade inteira, né? Para que nós possamos viver uma vida mais plena com o Senhor, não uma vida fútil, materialista, vazia, que nos enche de tudo, mas não temos de nada, porque nós sabemos que nós não somos nada, né? Só faz com que a gente saia do caminho do Senhor, se deixe levar pelas coisas do mal, é ilusória, mentirosa, que nos engana, né? Que nos atrai com os olhos, mas do outro lado também nos decepciona, nos deixa frustrados, vazios, depressivos, ansiosos, né? Uma geração ansiosa demais, porque tem tudo na mão, uma facilidade onde vai ver, vírus ajudando, então é tanta coisa que, eu sempre falo que só não ganha dinheiro quem não quer hoje em dia, né? Porque tem muitas maneiras de ganhar dinheiro, de trabalhar com bolsa, com fazer qualquer coisa, porque tem uma facilidade, nós temos uma facilidade muito grande hoje em dia, né? Se eu fosse falar que não, você aprende tudo, você aprende a cozinhar, quem vai, não sei cozinhar, aprende a cozinhar, aprende a bordar, aprende, nossa, tem todo esse tipo de técnica que você aprender. Então, assim, então eu falo dessa salvação da libertação, né? Da libertação da carne, dessa escravidão que nós vivemos nesse mundo, que nós somos escravos desse mundo, né? Do sistema desse mundo, porque nós vivemos abaixo de ordens, embaixo de leis que também não respeitam nem eles mesmos, né? A própria lei, a verdadeira lei, a justiça de Deus, nós sabemos que essa é a verdadeira justiça, do homem não, ela falha, ela também gosta de interesses próprios, né? Então a gente fala essa salvação, a salvação da libertação, né? A renunciar ao mal, ao pecado, é isso que Deus quer que nós faça, né? A maldade do nosso coração, porque nós temos que ir se preenchendo do amor de Deus. A nossa própria boca, o nosso coração, a palavra de Deus tem que estar cravada, né? Porque isso é que nós pregamos a fé. A fé é o amor de Deus, é essa conciliação que Deus quer com nós, essa união de todos, né? Essa comunhão de fazer o bem, né? De fazer a vontade dele, viver debaixo das instruções, do ensinamento dele. Isso sim, isso já é começo de libertação, é de salvação, é sair do pecado, renunciar ao mal, os maus caminhos, as más companhias, aquilo que não agrada a Deus, né? Isso é o começo da salvação. Você está renunciando aquilo que não gosta, Deus não agrada, idolatria, né? E tantas outras coisas. E o Senhor fala muito assim, então quem vai pregar? Porque aqueles que não creram, quem está pregando para eles, né? Quem foram que pregaram? Aqueles que não creram. E aqueles que não creram porque não ouviram. Muitos a gente até não crê, né? Porque assim, você está falando de Deus, não crê, né? Eles finge que ouvem, né? E aqueles que nunca ouviram também falar de Deus, né? Então, como que alguém vai saber de Deus, dessa promessa que é sobre a humanidade, a face da terra, se nunca ouviu falar de Deus? Nós estamos aqui para fazer o bem, compartilhar o amor, a palavra, para que chegue nas pessoas para serem curadas, porque quando a palavra de Deus vem sobre nós, toca nós, é mudada a nossa vida, é transformada. Nós renunciamos aquilo, o homem velho, se revestimos do homem novo. Mas como se revestimos do homem novo se a gente não recebe a palavra? E aqueles que pregam não falam a palavra, que é a palavra da libertação. É a palavra da salvação, né? Para te salvar, sair do mau caminho. É o que Deus que prega na palavra dele o tempo todo. É para nós sair do caminho do mal e fazer a vontade dele. Por que o mundo está chegando a esse ponto? Porque o mundo deixou de fazer a vontade de Deus, vir para si mesmo. O mundo cada vez está indo mais para o caos, né? Por quê? Porque o mundo passou a viver para si, esquece da existência de Deus, como se Deus não fosse importante.
e as consequências estão vindo séria, porque as profecias estão se cumprindo em toda a face da terra. Consequências, desastres cada vez pior. Nós vamos sofrer muito ainda, passar por muita tribulação na terra, porque isso já é profético, né? Porque o homem se deu as costas para Deus, ele se acha dono de si mesmo. Hoje ele acha que não precisa de Deus mais, porque ele tem toda a facilidade que o mundo oferece. Ele acha que não necessita. Você percebeu que quando deu essa enchente lá, eu vi uma mulher falando no jornal muito interessante. Ela falou, como não é nada, né? Rico não é nada, pode ser o carro do ano, a mansão do ano, a casa mais alta do mundo, não vai adiantar nada, porque quando vem aquela água que vem lá, leva a casa, leva a mansão, leva a família, leva todo mundo, viu como nós não somos nada? Essa mania de achar que um é melhor do que o outro, porque tem uma casa melhor, uma profissão melhor, uma boa conta bancária, um status, uma fama, não somos nada. Na hora que vir a tempestade, vai levar tudo, vai vir em casa, vai levar a pessoa, vai levar tudo. Então nós vimos que nós não somos nada, né? O que faz você a gente ser grande aqui nesse mundo, ser pessoas importantes e boas, porque Deus nos vê assim, é o nosso coração, é a humildade, é a caridade, é o respeito, é ajudar o próximo. É isso que Deus quer de nós. Isso já é o princípio da salvação. Quando a gente crê nessa palavra, a gente recebe e a gente quer fazer o bem para um para o outro. Assim, eu tô aqui para fazer o bem para você. Eu estou intercedendo pela sua família, pela sua casa, através da palavra, porque essa palavra vem para me libertar a minha vida, a minha família. Eu quero que liberte você também. Liberte daquilo que está te aprisionando, que a sua vida não vai para frente, ou você vive numa vida que não tem tempo para você mesmo, não tem tempo para viver. Porque a gente precisa tão preso nesse mundo que é tantas coisas, tanto acaba não vivendo. Quando vai chegar um tempo que você não vai parar, você não viveu nada. Você viu só cuidando das coisas. A gente passa o tempo todo, nós humanos, cuidando de coisas, querendo coisa materialista cada vez mais e mais. E cada vez nós vamos ficando mais frustrados, mais vazio. Aquilo não enche nada. Você percebe quando você pinta uma casa uma vez no ano, você tem que pintar a casa, por causa que a casa move. Então é uma coisa assim que você se mata no final do ano para manter uma casa bonita, deixar tudo bonito. O ano que vem você tem que pintar de novo, né? Então assim, você tem que entender que, assim, que aqui é tudo passageiro. É tudo passageiro, não é nada que é para sempre, né? Você tem que ter essa mentalidade, mas nós precisamos buscar Deus, porque o que nos fortalece, que nos dá alegria, nos dá força, nos sustenta todo dia, para nós continuar a guerra, a batalha, as afrontas, os levantes que o inimigo nos coloca, é o Senhor, é Ele que vai guerrear, é Ele que vai lutar por nós. Então a promessa da salvação do Senhor é essa, que nos liberte do pecado, liberte do erro e lute pelos seus sonhos, pelos seus objetivos. Não desista também, não é desistir não, pelo contrário. O processo de salvação também é isso, é você lutar, nunca deixar baixar a cabeça para nada. O mundo, o Senhor fala que tereis aflição, porque Ele venceu o mundo, nós venceremos em Cristo. A palavra que eu preguei na segunda-feira. Então, nós somos vencedores como estamos em Cristo. Então a palavra, ela nos protege, ela é um escudo de proteção. Né? Ela é uma armadura que Deus nos dá. Né? A palavra de Deus, como vai revogar? Ou alguém vai tentar impedir a palavra se ela foi lançada, que está sendo pregada agora, para a sua vida, para você se libertar, sair do pecado, do erro, da mentira, do engano, dessas frustrações amorosas que não levam você a lugar nenhum. Cada vez mais e mais pessoas sofrem de frustrações amorosas porque se entregam antes, que se deixam levar pelas paixões mundanas. Também isso acaba com a pessoa, destrói a vida da pessoa emocional, frustrações, depressões e ansiedades, né? E tantos relacionamentos acabam, casamento por causa de mentira enganosa, fantasiosas, só porque hoje já estamos no mundo da vaidade. Você vê o que aconteceu com essa mulher, interessante, essa modelo, essa mulher aí, né, essa moça, ela foi fazer cirurgia, foi ontem, né, que aconteceu, que eu acho que foi no joelho. Pra que uma moça linda, maravilhosa? Só se tivesse algum problema, não li, não soube muito assim detalhe, mas assim, as mulheres também estão muito na vaidade. Moças jovens, hoje eu vejo, querem operar o nariz, querem fazer isso, querem fazer... Não precisa, chega a uma certa idade, tudo bem, ela quer fazer alguma coisa, é natural. Mas a gente que é jovem, bonita, tem uma pele, é uma juventude, é uma coisa linda, é uma coisa natural, pra que mexer tanto? Quer mexer em tudo, quer tirar tudo. Pra quê? A não ser que tiver alguma coisa, né? Mas ainda, olha, tem que tomar um pouco de cuidado. Então você vê o mundo da vaidade, as mulheres estão muito vaidosas, demais, assim, até eu sou mulher, eu gosto de uma maquiagem, alguma coisinha assim, mas nada de muito excesso, porque eu acho assim que perde a beleza, o encanto, aquela coisa glamourosa que a mulher tem, que é o encanto, é a boniteza natural. Tudo bem que a gente arruma o cabelo, cuida um pouquinho, mas nada de muito exagero. Tá muito exagero, tá uma coisa assim, até os homens, né? Sem falar dos homens que malham até demais, assim, uma coisa que fica até, eu não sei se eu não acho bonito, particularmente não acho isso bonito, né? Tem gente que parece um, sei lá, um daqueles Transformers, né?
Então, mas assim, então falando da palavra de Deus aqui, voltando, é isso que Deus quer. A salvação é isso, é se libertar, né? Das vaidades, da luxúria, do engano, da mentira, né? De todas as coisas que Deus está falando de libertação. E essa salvação que Deus nos oferece, para que quando nós estiver no dia do juízo, aleluia, você está liberto, você aceitou Jesus no seu coração. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós queremos a mudança. Nós mudamos, né? Não fazemos mais as coisas que nós fazíamos, não andam mais naquele grupinho que nós andávamos, entendeu? Não vestimos aquela roupa que não agradava a Deus. Então, é mudança. O evangelho que a gente prega, o verdadeiro evangelho, é evangelho de mudança. Quando Jesus perdoou aquela prostituta, ele falou, vai e não volte a pecar. Ele mandou ela embora, para não voltar a ser adúltera de novo, né? Daqueles homens que estavam julgando ela, todos eles andaram com ela. Porque se eles condenaram ela, Jesus falou, quem tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles também andavam, então por isso que eles julgavam ela, sabiam que ela era uma prostituta, andava adúltera, andava com os outros, com eles também, né? Então é isso que Deus quer falar para você. Então se você te perdoou, para você se salvar e se salvar, se libertar, então é para você não voltar. É isso que Deus quer dizer. Então o que Deus também fala na palavra dele na salvação, se você crê na palavra dele, se você crê nele, busca ele, você será salvo, você já está liberto do pecado. Como Deus morreu por nós, é para nossa salvação, para nossa remissão do nosso pecado. Ele diz isso na palavra dele, nós temos que crer na palavra. O Senhor, no homem, não é de mentir. É homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Tudo que o Deus fala, ele cumpre na palavra dele, irmãos. Você tem que colocar a palavra de Deus, ela tem que entrar no seu coração, ela tem que cravar aí dentro do seu coração. Você tem que saber discernir o que é certo e o que é errado. Então, se você aceitar Jesus hoje, você tem que se libertar daquilo que te afasta de Deus, do caminho do Senhor. Porque não adianta você servir a Deus e servir o mundo. Se você ficar com um pé na igreja e um pé no mundo, você está servindo dois senhores e você não está servindo nenhum. Né? Ou você serve a Deus, ou você serve o mundo. Ou você renuncia o pecado, ou você vive dentro do pecado. Ou uma das duas coisas você tem que aceitar. Porque você não pode servir dois senhores, o Senhor fala. Ou você serve a Deus, ou você serve o mundo. Quem você vai servir? O mundo vai te salvar no dia do juízo? Não, você vai para aquele lugar. Você sabe, né, para onde vai, né? Para a chama lá. E se você aceitar Jesus, você crer nele, você será salvo, você vai para a glória do Senhor, a morada do Senhor. Essa morada, essa promessa que todos nós gostaríamos, né? Se Deus for merecedor desse dia maravilhoso, né? Aguardamos a vinda do Cristo, né? Esse dia, todos nós queremos ir para a salvação, para a morada eterna, né? Eu, minha família, né? Eu sempre falo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu falo, meus irmãos, servem a Deus, servem, porque a salvação é individual. Eu não posso salvar minha filha, ela tem que buscar a Deus, se libertar. Assim como minha família, todos nós. Então nós temos que crer na palavra, buscar o Senhor, porque a salvação está próxima, Ele está à porta, o Senhor está dizendo o tempo todo, está à porta. Aí a pessoa fala, é fenômeno natural, é porque é isso, porque é aquilo. Esse é o tempo todo falando isso, mas estão acontecendo coisas muito difíceis, muito estranhas sobre a face da Terra. Então vai aparecer muito mais sinais ainda, mas o homem sempre vai duvidar, né? Sempre é a natureza, porque é o aquecimento global, são coisas que o homem também causou, mas sabemos também que Deus são as profecias que se cumprem, né? Tem muitas profecias na face da Terra, então vai ter muitas ainda que serão cumpridas, desde Ezequiel, desde Isaías, Jeremias, ainda tem profecias que ainda não aconteceram, ainda vão acontecer sobre a terra. Não sei se nós vamos ver essa profecia ou não, mas assim, tem coisas que estão acontecendo que também dá profecias, né? Então nós temos que crer em Deus. A salvação está próxima, Ele fala, Ele está à porta. Então nós temos que crer, nós temos que vigiar também, como Ele diz na palavra dele, que se o ladrão, eu falei para você, se o ladrão soubesse a hora que você se você estivesse dormindo, né, por exemplo, e se você soubesse que a hora que o ladrão ia invadir a sua casa, você ia ficar de sentinela, você ia ficar vigiando, né, a sua casa para que o ladrão não assaltasse a sua casa. É a mesma coisa, o Senhor pede para nós vigiar, orar, porque não sabemos a hora nem o dia que o Senhor virá para nos buscar. Então, Ele sempre fala também, vai ficar um no campo e um na cidade. Ele vai escolher, vai ficar tem dois, vai um e vai ficar um, entendeu? Nós não sabemos, então nós temos que crer na palavra de Deus. O Senhor está falando, então temos que estar invocando o nome do Senhor para Ele nos libertar em tudo, até na situação que você está passando. Se você estiver passando uma coisa na sua vida, você fala, o Senhor Jesus tem poder, eu creio no nome do Senhor, invoco o nome do Senhor, você será salvo, já liberta já daquilo que você está passando. Qualquer situação, se estiver acontecendo alguma coisa com você muito séria, já pode invocar o nome de Deus também, você vai ser liberta. Deus vai te proteger. Os anjos vão descer de lá e vão fazer um escudo de proteção sobre a sua vida e vai te guardar.
Amém? Porque você tem que clamar o nome do Senhor todo tempo, a todo momento. Porque Deus quer isso, que você invoque o nome dele para você ser salvo. Ele quer que você invoque, aleluia. E mais interessante que Deus fala aqui no versículo 13, no 15, no final, ele fala assim, sobre as pessoas quem prega. Ele está falando, quem vai te salvar a pessoa que se não viram, não creram, né? Não creram, mas nunca ouviram, né? Ou também, né? Mas o Senhor fala assim, e quem é que pregue? E se não, a quem pregue? Deus falou para pregar a verdade, porque só vai libertar nós e vai nos salvar é a verdade. É a verdade que vai me libertar do meu erro, do meu pecado e vai libertar você, irmãos e irmãs. É só a verdade. Se não tiver verdade, não tem libertação e não tem salvação. Amém? Uma coisa interessante que Deus fala no versículo 15, e como pregarão se não foram enviados? Olha só. E como está escrito, quão formosos são os pés dos mensageiros, aqueles que anunciam as boas novas. Cadê os enviados de Deus? Aqueles que pregam a verdade, aqueles que pregam a salvação. Esses são os enviados de Deus. Não os que estão pregando só a prosperidade, né? Olha que interessante. Ontem eu vi um vídeo no TikTok de um pastor, que ele, eu não sei o nome do pastor, mas depois eu vou ver o nome e ver esse vídeo. Ele falou lá no TikTok, ele foi numa igreja e lá tinha um profeta, não sei, ele falou que o profeta, acho que até um tempão nessa igreja, ficava profetizando profecias dessa igreja. Cuidado, hein, olha, isso é um sinal. E esse profeta, quando ele chegou lá, esse pastor, ele é conhecido no Brasil, ele tem um dom de revelação e também tem um dom da palavra, principalmente da palavra, ele tem um dom da palavra, esse pastor. Ele falou, quando ele chegou lá na igreja, falou assim, ali tem uma profeta, aí a igreja tudo feliz, né, profetizava aquela profeta, ele falou assim, sai daí, diabo. Falou sai daí, tem que sair daí o diabo. Falou pro Paulo, pro diabo, sai daí, daquela profeta, sai daí. Aí eu disse, não, mas imagine, pastor, essa mulher é profeta. Falou pra ela sair. Eu acho que não sei se ele falou depois, não vi direito o vídeo, que minha internet deu uma caída. Eu não sei se ela caiu lá. Aí ele falou pra tomar cuidado, né? Porque o inimigo tá usando da palavra agora pra inebriar o povo. Porque, sabe, esse negócio de beber, fumar, prostituir, ele já sabe que isso aí o pessoal já faz, né? Agora tá usando a palavra, né? Os falsos profetas para iludir o povo, mentir, lançar profecias que enganam as pessoas muitas vezes, façam que as pessoas não vivam, ou, né, se frustram também, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque o Senhor dá o poder da palavra e dá o poder na pregação para curar, salvar e libertar. O Senhor dá esse poder para os profetas, os homens de Deus, os pastores, todos aqueles que pregam a verdade. O Senhor dá o dom do Espírito Santo, o dom da unção para pregar, para curar, para libertar e para salvar. E aqueles que têm que aceitar Jesus e para tirar, afastar, curar e expulsar o demônio. O Senhor dá o dom sim, né? Então nós temos que entender que o Senhor dá o dom sim para curar, a gente interceder, orar para salvar, libertar aquela pessoa. Porque o Senhor dá a unção para os verdadeiros homens e mulheres de Deus. Ele dá sim. Então nós temos que crer na palavra. Então o que o Senhor fala, que se você crer na palavra dele, se você tiver fé nele, você não será confundido. Eu já conversei com pessoas religiosas, né? E quando eu fui falar da palavra de Deus, eu leio, eu sei que eu tenho mais que ler a Bíblia, eu entendo isso, né? Deus está me ensinando, está me capacitando. Um dia aconteceu que eu fui falar com uma pessoa, eu vi que ela distorceu a palavra. Então eu falo para você, quando uma pessoa distorce, tentar mostrar um outro lado da palavra de Deus, e você tem um entendimento que o Espírito Santo tocou no seu coração, você fica com aquele entendimento que o Senhor tocou no seu coração. Porque muitas vezes as pessoas querem distorcer a palavra de Deus, levar para um outro lado a palavra de Deus, para você sair do foco e da presença e do propósito e da unção que Deus tocou no seu coração e a revelação que deu sobre a palavra. Então, aí tomar muito cuidado, tem que vigiar. Nós estamos num tempo que nós temos que vigiar até os profetas, os pastores que estão pregando, todos aqueles que evangelizam, todos aqueles que pregam a palavra. Porque o Senhor só fala que a própria palavra dele, que não mente, que não engana, que ele cumpre aquilo que fala, que ele dá unção para o homem, dá unção para falar, dá unção para curar, para salvar e libertar. O Senhor deu assim como deu os discípulos, né? Então é a palavra dele que traz a salvação, a libertação para todos aqueles que creem no Senhor e invocam o seu santo nome. Então, se nós temos que crer na palavra, é a palavra que não vai nos libertar, é a verdade que vai também nos libertar.
E a verdade é acima da palavra de Deus. A verdade é o Senhor. Ela está na palavra. Ela que liberta o seu povo, que restaura, cura, salva e nos encaminha para o caminho e o propósito que Deus tem na nossa vida. É isso que Deus quer de nós, amém? Então, cuidado, vigia, ora, busca a Deus e cuidado com essas pregações. Eu falo para vigiar, tomar cuidado com as pregações, porque tem muitas pregações que enganam as pessoas, tá? A gente sabe que Deus fala de prosperidade, bênção, de todo sentido. Ele fala, ele quer abençoar as pessoas, o seu povo, mas você também tem que entender que tem que haver uma renúncia naquilo que nós fazemos de errado, se revestir do homem novo. É uma nova pessoa em Cristo Jesus. Quando você aceita Jesus, eu aceito Jesus na minha vida, então eu quero mudar. Tem que haver mudança. Porque se não haver mudança, você não aceitou a Deus. Senão você está lá no mundo ainda. Você está querendo aceitar Jesus, mas você está ainda, eu tenho que ir lá no mundo fazer alguma coisinha. Então, você não está aceitando Jesus, tá? Então, creio nisso, porque a palavra de Deus, ela vem assim para nos fortalecer, nos dar alegria, ou força e ânimo, mas também para nos libertar, né? De nós mesmos, daqueles erros, daquilo que nos guarda de si mesmo e aquilo também que nos pratica contra o outro, né? Porque é só assim que nós temos a presença de Deus, conseguimos estar sempre próximo do de Deus. Senão, jamais vamos ter a presença de Deus nas nossas vidas, até nós vamos ter nem dom para curar ou para levar a palavra para levantar o irmão e a irmã que está precisando. Porque a palavra tem o dom de nos libertar, levantar os caídos, aqueles que estão esquecidos, humilhados. Esse é o dom da palavra. A pregação é o dom da palavra de Deus que vem para libertar, curar, salvar, levantar os caídos, humilhados, né? E restituir a vida de cada um de nós, amém? Eu desejo uma boa noite, fiquem com Deus, se cuide, ore, vigia, busque a Deus acima de todas as coisas. E estiver passando qualquer tipo de situações, invoque o nome do Senhor. Se você estiver no momento de aflição, ou passando invocar o nome do Senhor. Invoque o nome de Deus, clame a Deus, busque a Ele. Ele quer isso, chame o nome dEle. Ore, se ajoelhe, sabe? Faça uma oração de coração para Deus e Ele vai te atender. É isso que Ele quer de mim e de você. Amém? E eu estou aqui orando por todo mundo. Se alguém precisar de oração também, eu intercederei. Pedirei para os pastores que eu tenho aqui, para nos interceder pelos irmãos, porque nós estamos aqui para servir. Nós estamos, todos aqueles que são mulheres de homens de Deus, estamos aqui para servir os irmãos. Para aqueles também que não gostam da gente, aqueles que detestam a gente, intercedemos para Deus converter essas pessoas, sejam libertos também do mal, né? Que o mal cega as pessoas, faz com que a gente vê nas outras uma pessoa ruim, né? É isso que o mal quer, faz intriga, né? Então nós estamos aqui para orar e para interceder pelos irmãos. Se alguém quiser oração, pode pedir para mim. Eu vou pedir para todas as mulheres de Deus também e todos os homens de Deus para nós orar, para interceder para o nosso próximo, né? Porque amor é isso, né? Ajudando o outro e intercedendo, assim, é isso que Deus quer. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite. Fiquem com Deus e a pazinha de Jesus. Olhem, tá? E se quer compartilhar a palavra de Deus, pregar e de pregar o evangelho, tá na hora de você praticar o amor. Compartilhe, comente, dê um like, né? Isso é assim, é sinal de amor ao próximo, ajudar o próximo, né? Sabe, fazer o bem pro outro que tá precisando de uma palavra. Ele tá caído lá, ou tá tentando se suicidar, ou uma pessoa depressiva, você tá ajudando o seu irmão. Você também está sendo um pregador de Jesus, amém? Deus abençoe a todos, tenha uma boa noite e a paz, Senhor Jesus.